Meu Deus, cantarei com... Aleluia! Alexandre do Nascimento, Brother Jaime, Pastor João, Pastor Humberto já está conosco. Bom demais. E aí, galera, seja bem-vindo à primeira live dessa semana boom que vamos ter juntos. Tenho certeza que será um tempo de palavra para a sua vida, um tempo precioso para nós. Amém? Damos graças, Senhor, por essa noite, por tudo que você tem feito e vai fazer nas nossas vidas. Sejam bem-vindos aí. Aleluia. Pastorzão, vou te ligar. Cantarei quão grande é o meu Deus. Rapaz, não tô achando aqui, peraí, pastor. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Deus é fiel. Quem tá animado aí, pessoal? Glórias. Eu achei que tinha visto o pastor Humberto conectado. Deixa eu ver de novo aqui. Pera lá. Tá aqui, cara. Pera aí, pastorzão. Tô procurando aqui. Aqui, rapaz. Glórias. Amém? E aí, rapaz, tudo bem? Bom demais, hein, senhor? Tudo jóia, graças a Deus. Que Tudo na coisa paz. boa, rapaz. Que coisa boa a gente Amém. poder ter esse tempo, hein? Isso mesmo. Glória a Deus. E aí, tudo bem? Como vai a família? Tudo certinho? Tudo em paz, tudo caminhando bem. Você sabe que aqui nós estamos com um de 4, um de 2 e uma de 7 meses. Então aqui se escutar alguma gritaria, algum barulho caindo aqui, para ficar tranquilo que é as crianças em movimento. Amém. Então, gente, boa noite aí. Desculpa, eu nem falei com vocês aí. Tem uma galera já entrando aí. Tem uma turma já entrou, né? Outra tá entrando. Obrigado aí, pastor, pelo convite. E vai ser um tempo bom aí pra gente, pra turma aí que tá nos Amém. assistindo, né? Tá vendo? Feliz aí por essa semana aí, com esses homens de Deus aí que vão estar falando aí, né? Vai ser bom, rapaz, que coisa boa. E o povo tá sedento, né? Eu fico vendo o amor que esse povo tem de nos Uhum. acompanhar, de seguir, de desejar receber ensinamentos, dicas, né? E fico muito feliz por isso. E eu creio que esse é um momento mesmo onde a gente tem que estar buscando, fazendo atividades que nos conectam com Deus e com aquilo que Ele falou, né? Amém. Então, isso é o que vai nos manter assim, em alegria, em paz, né? Ouvindo, batendo papo com homens de Deus também. Obrigado pelo convite. Que isso, pastorzão. Para nós é uma honra. Antes da gente começar, né, eu queria contar um pouquinho da nossa história e eu tive o privilégio de ter, não sei se o senhor lembra, mas quando eu entrei no Rema, eu fiz o Rema a primeira vez, foi lá em Bauru, foi em 2010, e o senhor estava viajando ainda, dando aula, era o último ano que o senhor viajava, e tive o prazer de ter Fundamentos da Fé contigo, foi uma bênção, né? E para mim foi uma honra também ver o nosso crescimento dentro do ministério. E para quem não sabe, hoje eu pedi para o pastor Humberto estar falando um pouquinho a respeito de prosperidade bíblica, né? Uhum. E se o senhor quiser mudar, você fica à vontade aí, tá? Nós estamos aqui, a gente está Não, submisso, tranquilo. tá bom? Amém. Mas eu já queria contar um testemunho para o pessoal que é interessante que sempre quando a gente está perto de fazer uma mudança, a presença da Igreja do Verbo da Vida Zona Norte e a presença dos pastores e também do pastor Humberto sempre está conosco aqui em Orlando, né? Algumas coincidências acontecem, né? Porque a gente tem a felicidade de estar numa cidade onde muitas pessoas vêm descansar, passar as férias, mas sempre em momentos de transições, o senhor esteve presente conosco. E eu lembro a primeira vez que
vocês chegaram lá, a gente estava reunindo na casa do Marco e da Raquel lá em Windermere, era na casa ainda, e a gente estava para sair, estava para dar o passo de fé, isso acho que foi em abril de 2007, se não me engano. Eu lembro que convidei o senhor para estar conosco, que era uma reunião pequena, né, reunião familiar, mas foi muito abençoador para nós, e de lá a igreja do Zona Norte já se envolveu, vocês se envolveram, o senhor se envolveu conosco, e a gente já conseguimos dar um passe, já entrar num prédio lindo, maravilhoso, com a ajuda financeira de vocês e tudo aquilo que Deus tem feito, né? E hoje nós estamos já no outro prédio, e sempre quando a gente está indo, alguém está aqui, está junto, para dar uma palavra para nós, conosco. Então a gente honra essas conexões divinas, né? Porque a gente sabe que Deus vai colocar nas nossas vidas as pessoas que têm aquilo que nós não temos, né? E eu creio, eu tenho recebido da vida do Senhor, dos ministros da Zona Norte, aquilo que Deus tem colocado em vocês. A gente sempre está de coração aberto para receber e caminhar junto. Tem muito. Eu lembro quando o Brother Hagin, ele falou: nesse livro aqui tem mais de 30 anos de ministério meu, né? E ele diz assim: não, você não tem que passar o que eu passei, pega o que eu descobri e corre daqui, né? Então essa geração nova é muito moderna, é muito bom ter igreja moderna, ter igreja, mas a gente precisa, eu estou falando eu como geração mais jovem, a gente precisa saber honrar, né? Honrar os homens de fé, os guerreiros da fé, as pessoas que estão aí na frente, como eu te disse, para a gente ir só no vácuo dessa palavra e pela honra a gente recebe, né, tudo aquilo, essa experiência, tudo que vocês têm vivido. Mas não sou eu que vou pregar hoje, eu só quero fazer menção disso e dizer que nós estamos com o coração aberto. Amém? Nada, vamos bater um papo, rapaz. Aí se você quiser fazer alguma pergunta, ou interromper, ou bater um papo, tudo, vamos interagir aí, vai ser legal. Eu acredito que, eu tenho dito para as pessoas aqui que nesse momento que estamos vivendo, né, não é uma coisa peculiar de uma localidade, mas uma coisa global. Eu tenho dito para as pessoas, você pode ser vítima dessa crise ou você pode fazer uma história de parceria com Deus, né? Então, toda vez que se estabelece uma crise, nas Escrituras, houve as intervenções divinas, né? Então, eu creio que esse é um tempo, obviamente, o emocional ou os sentimentos querem puxar para outro lado, mas a gente sabe que o nosso espírito nos leva em lugares que a nossa mente ainda não foi, né? Amém. Então, o nosso espírito recriado em Deus está borbulhando de alegria, porque esse é o palco, o cenário está montado para Deus entrar em cena, né? Então, isso é muito bom, rapaz. Eu creio que o cenário, o palco está armado e o Senhor vai entrar e o que tem acontecido em muitas pessoas já, né? A gente experimentando de alguns milagres, intervenções divinas. Então eu digo para as pessoas, prepara um caderno aí para anotar e desenvolver, cria uma expectativa e vai anotando os milagres, as intervenções divinas, as coisas acontecendo. Então eu creio que isso é um momento bem propício para isso, né? Porque eu gosto de dizer também, de acordo com Provérbios 3:5, diz para a gente confiar em Deus de todo o coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. Então, existem coisas na nossa vida que só vão ser manifestas, que só vão, vamos dizer assim, existem ações do Espírito Santo que só serão liberadas se a gente abrir mão do nosso entendimento. Então, muitas vezes a gente fica com a cabeça pensando de uma forma, tudo. Uma delas é a paz que excede todo entendimento, né? Então, essa paz que excede todo entendimento, ela vai vir se a gente abrir mão do entendimento, não se apoiar no próprio entendimento, mas colocar nossa mente no altar da palavra. Isso é um dos passos que eu tenho percebido, orientado pessoas nesse sentido, porque esse é o momento propício para quando a mente não tem a mente, a lógica dá luz à impossibilidade e a razão estabelece ela na mente. Então, muitas vezes a gente vai precisar abrir mão do entendimento para poder acreditar, né, se render às intervenções divinas. Porque o que o homem não produz e o que o homem não entende, ele é tendencioso a rejeitar.
Sim, que é o agir do Espírito Santo. 1 Coríntios sim. 2,14 diz que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, né? Então a gente está num cenário glorioso para ter histórias com Deus que a gente vai contar para os nossos filhos, nossos Amém. netos, tudo. A gente vai ver cada pancada de intervenção tão violenta. Por que perder esse cenário? Vai deixar o diabo só o diabo Vai fazer não. propaganda? Meu Não, amigo, Deus senhor. quer pegar eu, quer pegar você, quer pegar qualquer crente que crê para se gabar do pai que tem, meu filho, e fazer propaganda dos Aleluia. céus. Isso Deus mesmo, quer isso mesmo. pegar os crentes para fazer propaganda dos céus. Essa é a hora de brilhar, né? É, Isaías está lá, as trevas está sobre o mundo, mas sobre nós brilha a glória do Senhor. E Salmo amém. 67 fala sobre isso, né? Que o propósito da nossa prosperidade é exatamente esse aqui, Salmo 67, versículo 1. Ele diz: Seja gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. No Salmo 67, verso 2 diz: Para quê? Para que Deus resplandecer através de nós, para que se conheça na Uhum. terra o teu caminho e todas as nações a tua salvação. Então, Amém. Salmo 67, verso 2 fala sobre isso. O propósito da gente vir para cima é para que a gente possa ser luzeiro, é para que a gente possa ser Amém. sal, luz para as nações, né? Então, o mesmo dilúvio que afundou o povo, levantou a arca, né? Então, Bom eu demais. creio que nós estamos sendo levantados nesse momento, se pegar pelo Espírito, e não pelo Uhum. entendimento, né? Mateus fala que é para a gente, assim brilha a vossa luz, né? Para que eles vejam as vossas boas obras e deem glória a Deus, né? É interessante que não está falando para ver só a nossa vida de caráter, a nossa vida de consagração, que isso muita Uhum, gente valoriza, mas obras está falando de coisas exterior, mas que a gente uhum, trouxe à realidade por causa da nossa fé e da nossa vida espiritual, né? uhum. Eu queria É, perguntar para o senhor em relação quando a gente começa a estudar e ver, né, o Salmo fala que o salmista fala que foi jovem, hoje eu sou velho, nunca vi o justo abandonado, nem a sua descendência mendigar o pão, né? E a gente vê que todos os homens de Deus que serviram ao Senhor foram obedientes a Deus, Deus honraram eles de diversas formas. Quando a uhum. gente começa a estudar e ver que a prosperidade bíblica é realmente verdadeira e é real, quais são os primeiros passos, pastor, para a gente trazer justamente nessa vida nossa mental, a nossa mentalidade? Quais são esses primeiros sinais de que a nossa mentalidade realmente está mudando? Porque a gente cresceu num país, né? Eu cresci num país, por exemplo, na minha família, apaga a Uhum, luz, né? Para que deixar a uhum, luz acesa, né? uhum, Toma banho rápido, tudo essa mentalidade de que para você economizar, né? Uma desgraça que eu não gosto. Eu não ligo o ar-condicionado do carro, se não gasta. Então, por que tem essa moléstia de ar-condicionado se não é para ligar? Né? Então, a gente pode crescer nessa cultura. E quais são os primeiros sinais, pastor, que você vê na vida dos membros, na vida dos seus liderados, que realmente essa palavra está entrando e está limpando? O que primeiro muda na vida de uma ovelha quando começa a receber essa palavra? Então, eu acredito que a, a primeira coisa realmente é a mudança de mentalidade, né? Mas o termômetro é a boca, as Ok, palavras, né? muito bom, muito bom. A boca fala do que está cheio o coração, né? Então, Uhum, é bem fácil quando você começa a conversar com pessoas. Eu fico pensando agora, algumas uhum. igrejas, né, que são hostis e rejeitam o ensino da prosperidade, o que elas estão passando Fazer hoje, agora. né? Exato. E porque não ensinaram ao seu povo sobre isso, né? Então a gente tem, graças a Deus, a gente tem visto coisas extraordinárias na nossa igreja, né? E outros pastores também que acreditam, creio que você também, né, tem Amém, falado sim. sobre isso. Então a gente vai experimentar. O povo foi treinado, o povo foi ensinado, né, como enfrentar a crise. Eu digo às pessoas que em tempos de necessidade, aí é que você tem que semear mesmo, né? Então esse tipo de mentalidade para alguns é escândalo, né? Para outros não, mas é a forma. Deus, ó, o plano original de Deus para as nossas vidas,
É Gênesis capítulo 1, concorda comigo? Não tem nem o que Sim, discutir. não tem preferência. Qualquer teólogo, qualquer estudioso, vamos lá. Quais as três dádivas que Deus deu para criar a humanidade? Pergunta número 1, Deus muda? Não, Deus não muda, não é verdade? Mas vamos lá, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, as três dádivas que Deus deu para o homem, quando ele formou a humanidade, ele trouxe para a gente o padrão. Está lá o padrão. Sim. Gênesis, ali não é lei, ali é princípio. A gente precisa saber a diferença de princípio para lei, né? Não estamos falando de Uhum, lei, porque Antigo uhum, Testamento é lei. Não, não estamos falando de lei, estamos uhum. falando de princípio. Os três princípios que Deus estabeleceu para a humanidade, que isso foi perdido, mas voltou em Jesus. Número 1, ele abençoou. Então vamos trazer Sim. isso para a nova aliança. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Então o homem perdeu a bênção, mas Jesus trouxe de volta a bênção. A Amém. bênção, na sua essência e na sua localização, ela é espiritual. Uhum, O que é bênção? Bênção é a capacitação, é a ordenança, é o decreto de Deus para a humanidade ou para aquele que nasceu de novo, que está em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus, ele tem habilidade, capacidade para ser bem-sucedido espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e financeiramente também. amém. Então, esse é o número 1, bênção. Uhum, Número 2, ele deu autoridade. E essa autoridade, ela foi perdida. Ela foi cedida, né? Entregue uhum. a Satanás através de Adão quando ele pecou. Mas em Cristo Jesus, a igreja ela tem autoridade no nome de Jesus. Então, a bênção voltou, a Sim. autoridade voltou e a outra dádiva que Deus estabelece para o ser humano é sementes. Olha que interessante. Bênção, autoridade e semente. Então, o Senhor nos entregou semente. Então, semente, o meu tempo é uma semente, minhas palavras são uma semente, minhas atitudes são semente, minhas ações são semente, Muito bom. meu dinheiro é semente. Então, o reino de Deus é assim. Em Marcos Uhum. capítulo 4, verso 26, ele diz em muitas parábolas, o reino de Deus assemelha-se a isso. Mas nesse texto ele diz, o reino de Deus é assim, É, como se o homem saísse e semeador. lançasse uma semente. Então, esses três pontos que as pessoas precisam entender: bênção, autoridade e semente. O que nós precisamos mais para ter uma vida de sucesso, se a gente entende o que é bênção, se a gente usufrui da bênção, se a gente está na bênção, se a gente tem autoridade no nome de Jesus e se a gente tem as sementes, porque a semente que nós temos, ela pode, o que nós temos hoje é suficiente para criar o nosso futuro. Nossas palavras são sementes tremendas. Morte e Uhum. vida estão no poder da língua. A gente vai ser justificado pela palavra. Nós vamos ter a recompensa daquilo que a gente fala. Vamos colher daquilo que a gente fala. Amém. Então, dentro desses três pilares, a gente pode entender, né? E quando Deus anuncia através dos anjos em Lucas capítulo 2 a vinda de Jesus encarnando, ele diz a quem Deus quer bem, a milícias de anjos diz a quem Deus quer bem. E Amém. sem contar que em Lucas 4,19 nós estamos no tempo e na dispensação, Lucas 4,19, Uhum. aonde o favor de Deus favorece a humanidade. Ou seja, o favor de Deus está estendido. Aquele que pegar vai ser abençoado, vai receber autoridade e vai ser e as suas sementes serão produtivas, né? Então essa coisa tão básica, tão simples, né? Eu digo para as pessoas, simplicidade não é ausência de poder. Sim. Simplicidade é algo acessível. Então, são ferramentas, né, que você trabalha e entender por que Deus me abençoa. Tá lá, Abraão foi abençoado. Para quê? Para ele ser Uhum. uma bênção. Sim. Então, esse é pronto. Para que Deus, eu vou te passar a bola já já. Para que Deus nos deu?
nos abençoou, deu 3 dádivas, né? Abençoou, autoridade e semente. Nós temos aqui na Nova Aliança. Jesus Sim. trouxe de volta. Para que Uhum. Deus me deu essas 3 dádivas? Porque nós temos um propósito aqui na Terra. Isso. O propósito, nós somos chamados como igreja para trazer céu para a terra. Amém. Então, Humberto, Diego, a igreja, o corpo de Cristo, nós somos chamados para ser um centro de distribuição das bênçãos de Deus aqui na terra. Nós somos chamados como embaixadores, somos chamados para suprir necessidade de pessoas, sejam elas Amém. espirituais. Um homem próspero não é um homem que tem coisas. Um homem próspero Sim. é um homem ungido, capacitado, habilitado por Deus para suprir necessidade de pessoas, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam elas fisicamente e seja ela financeiramente também. Então, Amém. a prosperidade caminha sobre essas 3 coisas, a bênção e por aí vai, né? Outros detalhes. Bênção, autoridade do nome de Jesus e as sementes. Propósito, ser uma bênção. A minha autoestima no reino de Deus, ela é definida pelo bem que eu faço ao próximo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom demais. Não sei se você queria acrescentar ou perguntar alguma coisa a mais aí. Pode cair dentro aí. Eu acho legal que quando a gente fala Bom, 3 coisas, né? Você falou de... Qual foi o primeiro? Eu não esqueci. Semente, autoridade, bênção, autoridade e sementes. E semente. Eu acho interessante que quando a gente fala de semente... Bom, lembrei que eu ia falar. Quando a gente está falando... Eu tenho uma definição de prosperidade, que eu quero ver agora se você concorda ou não. Tá bom? Nós somos de casa, hein? É o seguinte, eu acredito que prosperidade é você ter aquilo que você precisa, né? E não necessariamente está definido em uma coisa. Não é só dinheiro, né? Se você precisa de saúde, saúde está disponível. Se você precisa de alegria, alegria está disponível. Se você precisa, né, de algo emocional, aquilo está disponível. Essa é a vida próspera que Deus tem para nós, né? O começo dela, a gente começa a usufruir disso. E o propósito, como o senhor disse, é a gente ser um representante disso, um distribuidor dessa prosperidade. Porque às vezes a gente vê alguém focando a prosperidade em algo financeiro, né? O que a pessoa pode ter uma doença e morrer no outro dia e não servir para nada, né? Então, se a prosperidade ela for só algo financeiro, eu acredito que essa é uma prosperidade não completa, incompleta. Jesus, só complementando rapidamente, Jesus fala que a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui, né? Eu sempre digo que um homem próspero, ele está no controle da situação com ou sem dinheiro. Amém. Amém. Bom demais. Porque vai ter situações que o dinheiro não vai resolver, né? Por favor, continue. Eu lembro uma vez que estava saindo de uma loja aqui de Orlando, que chama IKEA, e estava chovendo muito. E eu tinha dinheiro na carteira, mas não tinha um guarda-chuva. Falei, pai, eu preciso de um guarda-chuva para mim, e não posso me molhar, eu ia para a igreja, não sei. Eu sei que eu olhei para o meu lado, alguém tinha acabado de botar um guarda-chuva em cima da lixeira. Eu falei, é seu? Não, não, pode pegar, pode pegar. Rapaz, eu olhei, Deus falou, prosperidade é você ter aquilo que você precisa na hora que você precisa. Isso é ser próximo. O dinheiro, eu não conseguia me cobrir de dinheiro e sair, eu precisava de um guarda-chuva. E assim são as outras coisas. A outra coisa que eu queria falar do ponto do Senhor, 2 Coríntios 9:10, ele diz assim, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Eu tenho ensinado aqui na igreja que nós não somos comedores de semente, né? Nesse versículo ele está falando aquele que dá semente ao que semeia e pão. Ou seja, o recurso que nós temos hoje, ele é semente e pão. Por mais que ele seja a mesma natureza, ele não tem o mesmo propósito. A partir do momento que eu começo a transformar a minha semente em pão, eu estou cancelando a minha colheita do futuro, certo? Então, e a prosperidade que ele fala que vai aumentar a nossa sementeira. Há uma multiplicação, né, no nosso investimento, há uma multiplicação na nossa semente antes de houver uma multiplicação do nosso pão. O que o senhor tem para me dizer a respeito disso? A gente falando na parte desse coração liberal,
de semear, de ser sensível ao Espírito, de fazer como vocês fizeram aqui conosco, pagar aí nossos 3 primeiros meses de aluguel, né? De realmente fazer um esforço para semear quando Deus fala conosco. E aí há uma multiplicação na nossa sementeira antes, para depois que haja uma multiplicação de pão, onde nós vamos sim, aproveitar disso e viver, mas a nosso coração, a nossa semeadura não vai mudar, vai sempre aumentar. Amém. Só antes de frisar esse Uhum. ponto, aquele ponto que você falou, né, sobre prosperidade é você ter o que precisa na hora que é necessário, né? Mais ou menos isso que você falou, não é isso? Sim, sim. Pronto. Então, eu acredito eu creio que isso é o primeiro passo. O segundo, eu creio sempre que Deus dá um passo a mais, né? Deus está sempre um passo a mais. Ele não só faz, ele não só traz a provisão para o que você precisa, mas ele traz a provisão para que você precisa, porém com abundância para que você possa Pro outro. também passar para o outro, né? Então, eu creio que não é para nos, não é a abundância, não é para a gente viver em ostentação, não é para a gente Amém. viver, como é que se diz, esnobando. A gente não está aqui para isso, a Sim. gente não vai levar nem a colherinha do que mexe o café, vai É levar, né? verdade. Então, assim, mas Deus faz mesmo com força, com abundância, para que a gente possa suprir necessidade de pessoas também financeiramente, né? Amém. Então, falando dessa parte aqui da semente, né? Ora, aquele que dá semente é o que semeia. E, rapaz, isso aqui é um texto muito rico que a Uhum. gente pode aqui fazer um seminário glorioso, né? Então, aquele que dá semente é o que semeia. Em primeiro lugar, eu sempre friso muito isso para que a ficha caia no coração das pessoas. Deus dá semente para quem semeia. É tão óbvio, mas as pessoas, a ficha às vezes não cai. Para Sim. quem é que Deus dá semente? Só para aquele que semeia. Uhum. Então, Deus dá semente ao que semeia. Deus dá semente a quem? Ao que semeia. Agora, que tipo de semente Deus dá ao que semeia? Aquela que ele é capaz de semear. Sim. Então, Deus dá semente para quem semeia. Deus vai dar semente para muita gente vai terminar comendo a semente. Mas para Direto. que essas sementes voltem, para que você. Porque é o seguinte, eu não sei, as pessoas não entendem isso. Nós perdoamos rapidamente, mas Deus também prova os corações, Deus prova a fidelidade. Então tem muita gente ficando sem semente porque Deus deu a semente e ele não plantou. E Deus dá Exato. semente ao que semeia. Então Deus conhece os corações e muitas vezes sementes não têm chegado para pessoas porque as sementes que ele deu, o caba comeu. Então Deus não é bobo, Deus não vai dar semente a quem não semeia, porque a sua palavra diz que ele dá semente ao que semeia. E que Amém. tipo de semente ele vai dar? Aquela que eu e você somos capazes de semear. Então Deus nunca vai te dar uma semente, Deus nunca vai mandar você dar uma semente que você não tem, porque ele te dá Sim. semente, e Deus nunca vai te dizer para dar uma semente que você não é capaz de dar. Então esse é o primeiro ponto desse texto aqui, e vai e suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos, pão para alimento, né? Que é outra parte bem interessante, que é aquilo que é para você e sua família, Deus nunca chamou ninguém para comer e semear aquilo que Deus deu para você. Existem Exato. coisas que é para você, sua esposa, seus filhos, há uma provisão para a família. E Amém. nós não podemos desobedecer em comer o pão, em pegar o pão supre o nosso presente, a semente supre o nosso futuro. Então, se eu comer o pão, eu deixo meu presente comprometido. Se eu comer a semente, eu deixo meu futuro comprometido. Então, eu não posso comer o pão porque eu quebro o meu presente. Eu não posso comer a semente porque eu quebro o meu futuro. Então, são duas coisas distintas. O pão mexe com o teu presente e a semente mexe com o teu futuro. Então, a gente tem que administrar e ser semeadores natos, né? Porque o homem colhe daquilo que ele planta e o pão que ele vai se alimentar, ele e sua família, é uma provisão também divina Amém. para a família e que deve ser protegida, deve ser honrada, deve ser respeitada, né? E o interessante é que no versículo 11 ele diz: enriquecendo-vos Em tudo.
em tudo, propósito para toda generosidade, Aleluia. enriquecendo para toda generosidade, enriquecendo para toda generosidade, Amém. enriquecendo para toda generosidade. Qual o propósito do enriquecimento para toda generosidade? Se a riqueza que estamos nos envolvendo não nos leva para a arena da generosidade, nós estamos vivendo uma prosperidade ilusória, cheia de engano, cheia de motivações erradas. Então, o Sim. enriquecimento lícito no reino de Deus é quando nós somos quando nós somos escoltados pelo Espírito para a arena da generosidade. Então, se o Espírito de Deus consegue te escoltar para o tempo de semeadura, rapaz, ele vai te levar, quando essas coisas brotarem, ele vai te levar para o campo da generosidade. Então, a generosidade, Paulo termina dizendo aqui, no versículo 13, visto como na prova desta ministração. Generosidade, Paulo chama a generosidade como uma ministração. Pastor Diego, eu quero fazer uma ministração na sua vida. Fala, Humberto. Não, eu posso fazer essa ministração doando algo para você. Porque Paulo estabelece uma ministração. Sim. A generosidade, ela é uma ministração. Paulo Muito fala bom. aqui. E através dessa ministração, vai redundar, ou redunda em muitas graças a Deus. Então... Bom demais. Sensacional, né? É muito bom a gente rever esses princípios, porque vai levando nosso coração. Uhum. Eu gostei da frase que o senhor falou, quando a nossa prosperidade não está desvinculada com a generosidade, né? É uma Ela é enganosa. prosperidade, ela é enganosa. E isso me leva, eu queria deixar bem claro, porque a Bíblia também, um dos assuntos, na verdade, que a Bíblia mais fala é sobre dinheiro, né? Um dos versículos, tem mais versículos e assuntos, o maior é o dinheiro, mais do que fé e amor. Mas, e muitos deles são de recomendações, né? Como esse de 1 Timóteo 6, que tem a ver com o que o senhor disse, o senhor permitiu, eu vou ler, está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Aí ele completa, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Como esse versículo é forte. Eu sou novo, eu fiz agora 32 anos de idade, mas na minha pequena carreira no Senhor, eu já vi muitas pessoas se atormentando, se perdendo, desviando da fé, e tudo isso por causa desse amor ao dinheiro. Não é um amor ao propósito, não é um amor a ajudar o próximo, mas é o amor ao dinheiro. O que o senhor tem para falar para nós esse versículo que é top? Jesus, ele diz, né? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, eu posso chegar para uma pessoa e dizer, aonde você coloca mais dinheiro? E ele vai me dizer, eu coloco dinheiro de tal canto, eu coloco dinheiro de tal ali, eu faço isso. Pois é, teu coração está lá. Aonde tiver mais dinheiro, teu coração está lá. Então, aonde está o meu... Se tu disser assim, Humberto, onde é que está teu fluxo de dinheiro? Onde é que teu fluxo de dinheiro? Onde é que ele mais tem movimentação? Na igreja, na vida de ministros, na vida de pessoas, porque meu coração está no reino. Muito bom. Então, as maiores pancadas de dinheiro está no reino. Eu estou sendo bem simples, eu estou falando nem como pastor, estou falando até como um cristão. Então, é bem simples. Demais. Onde está teu tesouro? O tesouro significa o quê? Dinheiro. Okay? O que mais você valoriza. O aspecto, estamos falando do aspecto de dinheiro. Jesus está falando dinheiro, tesouro. Onde está teu tesouro? Ali está o teu coração. Então, onde está circulando o dinheiro de Diego? Onde está circulando o dinheiro de Humberto? Onde mais? Nosso dinheiro circula em muitas áreas da nossa vida. Mas onde mais está circulando o meu dinheiro? Se o meu dinheiro está circulando mais em coisas supérfluas, em coisas que não tem nada a ver com o reino, meu coração está fora do reino.
Mas se o meu dinheiro, ele circula mais, nada de errado você se distrair, você ter bons Sim, passeios, viajar, proporcionar coisas boas para a família, isso é sim, maravilhoso. sim. Vida Mas comum. o meu maior volume de dinheiro não deve estar em coisas supérfluas, porque eu sou um representante do reino de Deus. O meu coração, se eu estou no reino, meu coração deve estar no reino de Deus. Então, o Amém. meu, o meu dinheiro vai determinar o maior fluxo do meu dinheiro, aonde ele estiver correndo, determina onde meu coração está. Isso é sério demais, rapaz. Muito. Isso é muito sério. Então, você chegar, é simples mesmo. Você se Uhum. observar e dizer, rapaz, onde é que mais meu dinheiro está correndo? Onde é que meu Sim. dinheiro está correndo? Jesus disse. Aonde mais teu dinheiro está fluindo, como um rio, aonde mais Ali teu tá. dinheiro está indo, é lá que está o teu coração. Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Bem simples isso. E voltando a esse texto aqui, essa questão do amor ao dinheiro, né? O apego, a avareza, né? Uhum. Colocar. A única coisa que concorre com o senhorio de Jesus é o dinheiro, né? Mamon, né? É a única Isso. coisa. Jesus deixou lá. Ninguém pode servir A dois a senhores. dois senhores. Dinheiro é a única coisa que concorre com o senhorio de Jesus. Então, Impressionante. assim, o problema é que nós, às vezes, ou algumas pessoas, por não mudar a sua maneira de pensar e o apego às coisas naturais, não renovar a sua mente, fica nesse engodo de Satanás. Né? Porque é bem simples, a vontade de Deus é tão sério esse como é sério 17, que diz, exorta aos ricos do presente século que não Sim. sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade Na da riqueza. riqueza, mas em Bom. Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso Uhum. aprazimento. Então não é que Deus é contra a riqueza, Deus é Exato. contra a riqueza ser o teu Senhor. Então o problema, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo, deixa eu abrir exatamente aqui, para eu não chutar isso e não ficar uma coisa chutada aí. Mas vamos lá. 1 Coríntios, não, vamos lá. 2 Coríntios, deixa eu abrir aqui rapidamente. Eu quero Uhum, ler aqui uhum. porque vai vir uma pancada aí grande, viu? Deus 2 é bom. Coríntios 8, 2 Coríntios 9, deixa eu abrir aqui, vamos lá. 2 Coríntios 9, versículo 8. 2 Coríntios 9, 8. Não, peraí, eu estou confundindo aqui, mas eu vou achar. Vamos lá, me dê um Não, tempinho aí. tranquilo. Oito. Enquanto isso, eu vou falar uma frase do senhor que eu peguei para mim, que Ah, você está falando da gente investir no reino. O senhor tem uma ah, frase que você fala assim: o dinheiro ele sai da sua mão quando você investe no reino, ele sai da sua mão, mas ele nunca sai da sua vida. é, É exatamente isso. é Você investiu verdade. no reino, o reino está garantido, Uhum. a volta está garantida e vai voltar. Achou? Achei. 2 Coríntios 8, 9 diz. 2 Coríntios 8, 9, né? Que isso aqui a gente encontra aqui, né, nesse versículo, a doutrina da substituição. Jesus nos substituiu, não é verdade? Ele nos deu o Sim, lugar de justiça, tirou a gente do lugar de pecador, sim, justiça. De enfermidade, saúde. Da miséria para a riqueza. 2 sim. Coríntios, capítulo 8, versículo 9 diz: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. E aqui não está falando de riqueza espiritual, está falando de realmente o contexto sobre o aspecto financeiro mesmo. Agora eu te Recurso. pergunto, quem foi que nasceu de novo e recebeu uma mala de dinheiro? Porque se Jesus morreu para a gente, né? E se fez pobre para que a gente, pela sua pobreza, ele pela sua pobreza, deixasse a Uhum. gente rico, pegou o nosso lugar de pobreza e nos deu seu lugar de riqueza. Mas quem nasceu de novo e recebeu de Jesus uma mala de dinheiro? Não tem nada a ver. Mas vamos lá. Uhum. Como é que isso funciona? Sabe qual é o problema dessa coisa do apego, o amor ao dinheiro? É porque isso não é trabalhado dentro do seu espírito. Por exemplo, que riqueza foi essa que Jesus me deu? A condição. Que condição de filho? Jesus, ele não me deu o peixe, ele me deu a vara. Jesus me Sim. deu uma estrutura espiritual que aonde eu colocar as mãos vai prosperar.
Amém. Jesus me deu uma condição dele ser o meu pastor, que nada me falta. O que é que a Sim, turma quer? Dinheiro. Esse é o sim. problema. E eu disse, Resultado. Senhor, eu lembro disso quando eu comecei minha jornada, cara. Eu abandonei o emprego, um emprego numa empresa de chocolate grande aqui no Brasil, que hoje a Nestlé comprou. Rapaz, eu ganhava muito bem tudo e fui para o ministério. Não tinha um pau para dar no gato, comecei lá, tudo, vai. Eu tive que aprender isso. Aí eu disse, Senhor, está escrito, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Está escrito Uhum. que o Senhor é Jeová Jireh. Está escrito que o Senhor me tirou da pobreza e me fez rico. Como é que funciona um negócio desse, Senhor? E eu não tenho um pau para dar no gato. A conta está lá vazia. Só minha esposa trabalhando no Ministério de Tempo Integral e as coisas não acontecem. Eu estou precisando. Necessidades estão surgindo. Eu não tenho mais dinheiro. Será que eu vou ter que voltar a trabalhar? Como é que funciona isso? A trabalhar no mercado de trabalho. O Senhor falou que eu iria ser suprido, né, do seu altar. Como é que isso funciona? Como essas coisas? Eu precisei entender que a Bíblia não é Walt Disney, não é fantasia. Eu tive que É. emburacar na Bíblia e ter essa experiência. E o Senhor disse para mim, sabe o quê? Ele disse, Humberto, o que você precisa entender é que a riqueza aos meus olhos não é estabelecida pelo quanto de dinheiro você tem. O não ter dinheiro ou ter dinheiro, isso não me interessa. O que você precisa aprender é ser definido pela minha palavra. Se a minha palavra te define, o dinheiro vai vir para você como servo e não como senhor. Uhum. Porque a minha palavra criou todo o universo. A minha palavra sustenta todo o universo. Será que a minha palavra é inferior ao dinheiro que você tanto precisa? Uhum. Então, decida. Será que você só se sentiria rico se a sua conta bancária estivesse cheia de dinheiro? Será que você se sente rico somente se você tiver dinheiro no bolso? A minha palavra não é suficiente para te fazer rico? Foi essas perguntas que eu Bom. recebi. Levei uma camada de pau mesmo do Senhor, no bom sentido. Bom demais, né? E aquilo me chamou a atenção. E o Senhor disse, no dia que você aprender a ser definido pela minha palavra, Aleluia. o Aleluia. que é aos olhos naturais, que pode comprar as coisas, vai vir para a tua mão, não como Senhor, mas vai vir como teu servo. Porque se você é definido pela quantidade de dinheiro que está no seu bolso, eu não posso ser teu senhor. Quem vai ser teu senhor é Mamon. Uhum. Então, seu glória a Deus não é pelo dinheiro que você tem. Seu glória a Deus deve ser pela minha palavra. Porque se você der glória a Deus pela quantidade de dinheiro que está dando, você não está dando glória a mim. Você está dando glória a Mamon. Então, Sim, Humberto, eu quero te ensinar isso. E aí muito bom. começou o bom combate da fé. Aí a Muito bom. mente, meu filho. Aí é onde vem aquela história que eu te disse. O nosso espírito nos leva em lugares que a mente não vai. Aí o que, que eu Sim. tive que fazer? Pegar a mente e colocá-la no altar. Renovar a minha mente. A minha mente, a minha mentalidade. O que é mentalidade? Padrões de pensamentos estabelecidos na mente. É a Sim. mentalidade do camarada, o sistema de crença da mente. Sistema. Sim. Tive que Uhum. renovar isso. Eu disse, rapaz, então verdadeiramente eu tenho que me posicionar. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele suprirá cada uma das minhas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. E comecei a confessar tudo, e nada de dinheiro, ó. E eu falando, e nada de chegar de mão, nem nada. Mas aí eu tive que ter esse rompimento na minha vida. E chegou um momento que aquilo estourou no meu espírito. Só uma Pô! observação, pastor. Desculpa te interromper. À vontade? E essa mudança de mentalidade, é interessante dizer que ela tem que ser uma mudança radical, não tem? Porque não dá para Sim. você. Tem certas Mensurar. mudanças que você tem que trocar, tirar. É uma mudança Exatamente. agressiva, não é não? Uhum. E João fala, né? Em 3 João, verso 2, diz que eu vou ser tão próspero como minha maneira de pensar é próspera. Uhum. Uhum. Você será próspero como sua alma é próspera. Ou seja, você será tão próspero como sua maneira de você pensar é próspera. Então, Humberto, quem é que te define? A tua alegria é definida pelo quê? O teu humor é definido pelo quê? A tua vida está definida pelo quê? Lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. É o quê? É dinheiro? É sentimento? Tu vive como? Senhor, eu vivo pela fé. Pronto, meu filho.
Então, ele tem que ter esse rompimento no reino do Espírito, sabe, Amém. Diego? Esse rompimento, tem muitos crentes, muitos ministros que empurram isso com a barriga anos e anos, Sim. e nunca tem um rompimento. Então, eu não faço força. Cara, para a glória de Deus e vergonha do inferno, eu vou falar isso. Cara, Uhum. em meio a essa crise, recebendo oferta, cara. Sim. Então, Sim. são coisas assim, e eu não vivo Uhum. fazendo força para esse tipo de coisa. Eu não falo isso para ninguém, estou falando isso aqui porque tem a ver. Eu sei que isso vai Sim. abençoar pessoas, Sim, eu sei que sim, sim. pessoas serão abençoadas por isso. Eu tenho meu coração no altar do Senhor, e esse Uhum. entendimento, meu irmão, esse entendimento de que a riqueza que Deus estabeleceu para qualquer filho dele, Deus estabeleceu uma riqueza que ela foge da nossa capacidade de imaginação. Sim. Aí, ó, eu vou te contar uma coisa aqui bem interessante. Aí, eu até ministrei uma vez na nossa igreja, o Senhor Uhum. disse, meu filho, ensine as pessoas a perder a consciência da falta. Aí o meu cabeção rodou, ó. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou ensinar um negócio desse aqui? Ainda mais aqui, bicho, terceiro mundo, né? Como Uhum, é que eu vou uhum. ensinar o povo a perder a consciência da falta? Isso é uma É, coisa louca demais, cara. E aí é, eu é. fiquei pensando sobre isso. Aí eu fiquei orando, Senhor, me ajude com a Bíblia. Sabe o que o Senhor me disse, Diego? Ele disse, ó, tem um versículo na minha palavra que você sabia dele antes de ser crente. Eu Uau. disse, cara, como é que eu vou saber de Bíblia antes de ser crente? Aí eu não me lembrei que antes de ser crente, o único versículo que eu vi na minha vida, né? Nunca tinha lido a Bíblia nem nada, mas eu Aham. sabia esse versículo. Qual era o versículo que tu sabia, Humberto? O Senhor é meu pastor e o quê? Nada. Nada me faltará. Aí ele disse, comece a ensinar o povo a perder a consciência da falta por esse versículo. Diego, Muito bom. é impressionante isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí Amém. eu fiquei pensando sobre isso, meu Deus. Aí ele me deu uma parábola. Eu já falei isso em vários lugares, acho que talvez até você já tenha ouvido, mas eu vou repetir aí, porque de repente abençoa alguém ou Manda abençoa você bala, manda também. bala. Rapaz, ó, se tu deixar as torneiras ligadas aí da tua casa, ou eu aqui do apartamento, uma hora a gente vai desenvolver uma consciência que a qualquer hora vai acabar essa água, não vai? Rapaz, Uhum. fecha essa torneira, senão vai acabar essa água. Fecha isso aí, vai Sim. acabar a água. Aí inundou tudo, um dia, 2 dias ligado, 3 dias, 4, 5 dias. Meu amigo, falta. Agora, se a gente for para frente de um mar bem gigante, um mar, colocar um cano desse tamanho assim, lá dentro do alto mar, e puxar para a areia da praia, e abrir a torneira, e deixar Aham. vazando, 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 vazando. Aí eu pergunto, faz 3 dias que tu deixou essa torneira lá na praia, o cano está encaixado lá no alto mar. três Aham. dias, aí tu volta lá pensando, faltou, faltou, faltou. Tu vai Nunca. pensar isso? Um Não. ano, um ano, depois de um Não. ano, 3 anos, Não. 4 anos, 20 anos. Não Muito consegue, grande. porque você perdeu o quê? Imensurável. Você perdeu a consciência da Consciência da falta. falta. Agora, pergunte a mim, por que, Humberto? Vá, pergunte aí. Por que, pastorzão? Por que, Humberto? Olha para mim, porque quando você está vendo a É. fonte, quando você conhece a fonte, você nunca vai desenvolver a consciência de falta. O problema é porque nós não conseguimos, alguns não conseguem ver quem é a sua fonte. Uhum. Porque você vê aquele mar, lá Uhum. você foi incapaz de desenvolver consciência de falta. Quando nós sabemos quem é Jeová Jireh, nós nunca Amém. criamos expectativa para falta. Nós não ficamos esperando faltar. Nós Sim. sempre temos expectativas em abundância. E eu vou logo lhe dizendo, é só desembocar as panelas, porque o problema não é Aleluia. azeite. Foi É. constatado em 2 Reis, É capítulo isso 4. mesmo. O problema foi falta de panela desemborcada. Eu É vou isso mesmo. dizer, a crise não é Oh, maior, aleluia. não é maior do que a provisão que Deus tem para a sua Amém. vida. É Amém, tempo de Deus. desemborcar as panelas. Sim. Na rede lá de Pedro, a noite toda, Senhor. O Senhor disse: lança a rede. E ele lançou a rede, veio peixe até no meio da canela, até para o outro parceiro. Bora, chama o outro, tem mais para vocês. Eu digo para as pessoas: pode faltar peixe no mar, mas na tua rede não vai faltar, por Amém. causa da convicção. Quem trouxe o peixe não foi a rede que pegou o peixe, porque senão a Isso rede tinha mesmo. pego o peixe. Foi o peixe que veio para a rede.
Entrou na rede. Então, esse é o suprimento sobrenatural. Esse é o Aleluia. tempo de desembocar as panelas, porque o azeite vai se multiplicar. Esse é o tempo de pessoas verem provisão de tudo quanto é lado, que governo não ajudou, empresa não ajudou, mas o sopro do Espírito vai vir, meu irmão, para quem crê e vai desfrutar de uma provisão sobrenatural. E eu tenho dito para as pessoas, se prepare que quando acabar esse isolamento, quando acabar essa fase de crise, presta bem atenção, vai abrir um novo cenário. Esteja atento, porque oportunidades estão sendo geradas nesse tempo de confinamento. Nesse tempo de confinamento, pessoas estão orando, colocando diante de Deus. Quando abrir a próxima estação, liga as antenas espirituais, porque expectativa gera oportunidades. O maior produtor de oportunidades é expectativas. Aleluia, glória a Deus. Me empolguei. Oh, aleluia. Deixa eu subir aqui, peraí. Oh, aleluia, eu recebo. Pastorzão, bom demais. É isso aí, vamos aproveitar esse tempo para gerar coisas no Senhor. Uma das coisas que você pode fazer, que deve fazer, é orar em línguas, meu irmão. Gerar essas coisas no reino do Espírito mesmo, que a hora que abrir essas portas, vamos sair igual um cavalo na corrida. Eu queria acrescentar, se você me permite. À vontade, pastorzão. Mete fogo aí, manda aí que eu recebo. Eu lembro do jovem rico, que Jesus, a Bíblia fala do jovem rico, né? Os discípulos falam do jovem rico. E devia ser uma pessoa de muita expressão, naturalmente falando, porque todos os 4 discípulos, eles ouviram e relataram isso nos evangelhos. E a Bíblia fala que Jesus estava passando e viu esse jovem rico, e olhou para ele e o amou, né? Teve aquele... Eu fico imaginando os discípulos escrevendo, porque é um olhar que os discípulos conheciam, né? E Jesus olhou para eles, eles falaram, Jesus o amou, né? Olhando o amor, como? Porque ele deu esse look em mim, né? Eu imagino o Pedrão, eu imagino o pessoal vendo, pô, eu recebi esse olhar, né? E Jesus fala, tenho feito tudo isso. Ele fala, tenho feito tudo isso para te servir, o que tem que fazer? Ele fala, você tem que seguir a lei. Jesus fala para ele que ele era um judeu, e ele fala, isso tudo eu tenho feito, honrado meus pais, minha família, papapá, cumprido a lei. Jesus falou assim, ele falou, o que eu faço, né? Para ser um discípulo, o que eu faço para entrar no reino do céu? Ele falou, então fala o seguinte, vê o que você tem e me segue. Né? E aí a Bíblia fala que ele ficou tomado de tremenda tristeza, né? Se angustiou muito porque ele possuía muitas riquezas. Eu gosto sempre de parafrasear e falar que ele ficou muito triste porque a riqueza possuía muito ele, né? Porque ele não entendeu ali o que aconteceu. Jesus, na história, assim como os seus discípulos, no judaísmo, Jesus estava chamando ele para ser um discípulo. Ser um discípulo estava chamando ele para caminhar com ele, estava chamando ele para andar sobre as águas, estava chamando ele para ver o milagre da multiplicação, estava chamando ele para um propósito. E ele não trocou o dinheiro por causa do propósito. Né? Então, os discípulos tiveram falta? Nunca tiveram falta. Jesus precisou, tinha milagre, desde a boca do peixe saía. Qualquer lugar saía. Nunca houve falta. Mas o que Jesus estava chamando esse jovem rico era, ei, deixa de servir a riqueza, deixa de fazer a riqueza o seu Senhor e venha, deixa eu ser o Senhor da sua vida. Não é isso? Amém. Muito bom, rapaz. É exatamente isso. Coisa maravilhosa. É desse jeito mesmo. E na segunda multiplicação dos pães, Jesus fala para eles, rapaz, até quando vocês vão ficar questionando se tem pão ou se não tem? Já 2 vezes? Vocês não lembram, não? Que eu multipliquei os pães e os peixes a primeira vez, multipliquei os pães e os peixes a segunda vez. Até quando vocês vão discorrer, né? Ele usa esse verbo discorrer, que é pensar em várias direções ao mesmo tempo, ou seja, confusão. Pensar em várias direções, a confusão veio porque a falta se levantou. Quando a falta se levanta, a mente entra em confusão e esquece de reconhecer o que foi feito. E uma das chaves que Jesus deixa nesse texto, ele diz, será que vocês não lembram? Ou seja, lembrar dos feitos do Senhor vai te levar para uma consciência de que Deus pode te suprir em toda e qualquer situação. Deus não supre somente quando o mercado da Bolsa de Valores está bem, quando as coisas estão bem. Deus supre quando se encontra panela desemborcada. E panela desemborcada é pessoas que acreditam que o azeite vai rolar,
que as coisas vão acontecer. Estão esperando. É aprender, é expectativa. Exatamente nisso aí. Pastorzão, parece que vai estar terminando aí, né? Só tem aí 6 minutos aí para a gente dar as saudações. Obrigado aí. Bom demais. Fala aí, dá as últimas recomendações para nós aí, pastor, por gentileza. A recomendação é dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, para você aí, que Deus já passou por 2020, né? É verdade. Deus nunca é pego de surpresa, né? Então, não existe problema do lado de fora que será maior do que o estoque de soluções que a gente tem na pessoa do Espírito Santo, né? Nenhum problema do lado de fora será maior do que o estoque de soluções que nós temos dentro da gente, na pessoa do Espírito Santo. Amém. Deus tem mais poder para construir do que o diabo para destruir. Deus tem mais poder para trazer provisão do que o diabo estabelecer crise na minha vida e na sua vida e na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Deus, ele é maior. Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele sabia, quando mandou os espias olhar, que tinha gigante na parada lá. Deus, quando estabeleceu a igreja, ele sabia que o mundo está quebrado, né? Que o mundo está debaixo de uma maldição, que existe essa queda, né? O mundo está caído. Deus sabia disso quando estabeleceu a igreja. E aí? E aí chegou a hora, meu filho, de cuspir fogo e ver milagre. Orar em línguas, profetizar, obviamente não ser imprudente, não é isso que eu estou falando, né? Nós cremos que o Senhor nos guarda, mas a Bíblia não diz que ele tira o sentinela, ele diz que é em vão o sentinela se Deus não guardar. Então nós vamos usar sabedoria, tudo que coopera, meu querido, para a sua fé, pegue e segure, porque mesmo você pegando as coisas que cooperam para você, nunca vai ser falta de fé. Pelo contrário, você vai ter que continuar crendo. Então, não seja bobo, não seja tolo. O que coopera com tua fé, vai pegando. E vai em frente, que Deus te abençoe. Muito obrigado aí por você estar participando aí, pelo menos como ouvinte, você está participando. Espero aí que eu tenha te abençoado com alguma coisa. Pastor Diego, um beijo no coração. Muito obrigado aí. E um grande abraço para essa igreja linda, maravilhosa e que vai experimentar um crescimento violento ainda esse ano. E eu creio no poder e na unção do Espírito Santo. E tá indo um casal aí poderoso, que a gente ia para o Canadá, né? Mas aí a gente adiou um pouco, mas o casal que vai para lá, ele vai passar um tempo aí com você. Depois a gente vai falar no particular. O Oscar e a Paula. Tá bom? Lembro deles. Vai ser bom demais. Obrigado pelo seu tempo, obrigado mais uma vez por semear nossas vidas. Deus está preparando o tempo bom para a gente estar junto, tá? Estamos crendo aí na expectativa. Deus é fiel para fazer isso. Eu quero encerrar, meu irmão, com você, dizendo as palavras de Jesus, né? Na verdade, foram os discípulos do João Batista, né? João estava preso e falou assim, vai lá perguntar se ele é o Messias. E os discípulos de João Batista chegou e falou, Jesus, João quer saber se você é o Messias, quem você é. E Jesus virou e falou assim para ele, fala para João que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando e que aos pobres tem se pregado o reino de Deus. Amém? É da vontade de Deus, meu irmão, que você ande suprido, sarado, voe como águias acima dessa tempestade. Aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Amém? Continua firme, continua declarando a sua palavra, continua declarando a palavra de Deus. E não esqueça, a palavra de Deus na sua boca continua sendo a palavra de Deus. Amém. Uma forte onda e unção poderosa vai vir sobre aqueles que estiverem atentos. Uma unção para ativar. Vai ser desatado. Uma unção vai vir para empreendedorismo. Amém. Oportunidades tremendas vai vir para aqueles crentes que estão sendo guiados pelo Espírito. E sua vida nunca mais será a mesma. Shalom, um abraço, hein? Valeu. O reino avança. Beijo. Amém. Love you.